Números, capítulo 17. Amém? Números, livro de Números, capítulo 17. O bordão de Arão floresce. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, peça socorro. Número 17. Capítulo 17, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba dele bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. Amém. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Aleluia. O bordão do homem que eu escolher, Aleluia. o Senhor estava falando, é Ele quem abençoa. Amém. É Ele quem faz florescer. É Ele que sabe o tempo, as horas e as estações. Aleluia. É Ele que muda tempo, que estabelece reis e tira reis. É o Senhor. E Ele está dizendo aqui, farei florescer. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu segundo a casa de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs este bordão diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado. Aleluia. Havia produzido, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Aleluia. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor, e todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. E o Senhor disse a Moisés: tome a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim. Amém. Para que não morram. E Moisés fez assim como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Aleluia. Então existe gente ímpia em nosso meio. Existe gente que fala mal de nós pelas costas dentro da casa do Senhor. Existe gente que não acredita naquilo que o Senhor tem na nossa vida. Existe gente perto de nós que desacredita naquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas quando o Senhor decide fazer, quando Ele quer honrar, Ele faz a vara florescer. Um galho seco, Ele faz dar fruto. Quantas pessoas olham para nós e dizem assim: não tem mais jeito, acabou, é isso aí, não vai passar disso. E o Senhor está mudando o quadro da nossa história hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Outra palavra está lá em Josué, livro de Josué, capítulo 10. Amém. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 10 diz assim: o Senhor fez com que eles entrassem em pânico. O Senhor fez que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão, e foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Meu Deus. Aleluia. Se eu fosse você, eu já estava tomando posse. Glória Não a Deus. está escrito Aleluia. isso no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou-se a pôr por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Aleluia. O Senhor está indo adiante de você. Em nome O Senhor de está Jesus. indo adiante de mim. Deus O Senhor está guerreando as nossas guerras. Bendito é o Senhor. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20 diz assim:
versículo 7. E Isaías disse mais: pegue uma pasta de figos. E eles a pegaram e puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. E Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Amém. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? E Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante ao relógio de Acás. Amém? Amém. Podem sentar. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Deus nos deu 3 palavras, aonde o cumprimento da sua palavra, não importa o que aconteça, não importa a circunstância, Ele vai fazer. Porque a palavra do Senhor é decreto. Não há quem mude, não há tempo, não há estação. É somente Ele quem controla no céu, na terra e abaixo da terra. Amém? Bendito seja Deus. A vara de Arão que floresceu, ela é um símbolo de escolha de Deus para o sacerdócio na vida de alguém. Então, a palavra vai dizer que ali tinham 12 varas, mas somente uma floresceu. Aleluia. Muitos querem ser escolhidos, mas poucos querem andar servindo. Muitos querem estar na presença, poucos querem renunciar. Aleluia. E a palavra vai dizer que brotou, um galho já estava seco. Amém. Só tem vida aquilo que está enraizado. Só tem vida aquilo que está plantado. Os galhos estavam secos e foram levados no altar. E foi de um dia para o outro. A palavra vai dizer que o Senhor fez florescer, produziu até fruto. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Creio. Glória a Deus. Aleluia. Que não importa qual é a morte, Ele dá vida. Eu creio. Não importa se está no vale de osso seco, Aleluia. Ele gera vida. Não importa a dificuldade, Ele entra com a resolução. Não importa o quão impossível, Ele é o Deus do impossível. Deus só quer que a gente se mova. Deus só quer que a gente se movimente. Deus só quer que a gente comece a abrir a boca e declarar: Pai, eu recebo, eu creio. Bispo, mas eu não sinto. Não é sobre sentir, é sobre crer. Ele disse: se crer, dará a glória de Deus. Se crer, se crer, se crer, creia. Eu creio. Não te estribes no teu próprio entendimento, diz a palavra. Nosso coração é enganoso. Ora ele vai sentir uma coisa, outra ele vai sentir outra. Não sei, eu não quero nem saber. Independente do que eu esteja vendo, do que eu esteja sentindo, eu creio até o final. Então, a história da vara de Arão está registrada no livro de Números, capítulo 17. Corá, Datã e Abirão, com outros 250 líderes, se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão, questionando a escolha do sacerdócio. Porque sempre vai ter alguém para ir de contra aquilo que Deus tem na sua vida. E nós temos que compreender que nós não vamos agradar todo mundo. Nós temos que agradar o Senhor. Eu tenho que agradar a Deus. E agradando a Deus eu vou desagradar o homem. Agradando o Senhor eu vou desagradar quem está perto. É verdade, Jesus. Porque nem todo mundo vai entender. Cada um Deus tem um mistério. Cada um Deus tem uma forma de tratar, de cuidar, de amar, de ter intimidade. Você só não pode se agarrar aos olhos e à visão do outro. Porque a ótica do outro não é a ótica de Deus sobre mim, sobre você. O que o outro pensa é problema do outro. A impressão do outro é problema do outro. Amém, Senhor. Você tem que ter certeza do que Deus tem na sua vida. Amém. Porque se você não tiver certeza, Satanás vai te dar rasteira por cima de rasteira. Então nós precisamos nos posicionar. Para resolver a questão, Deus pediu que cada líder da tribo trouxesse uma vara. E a vara do líder escolhido por Deus floresceria. Aleluia. Deus faz o impossível para mostrar que Ele ainda atua na terra. Glória a Deus. Deus, Ele atua através da nossa fé. Eu creio. Eu creio, ainda não vi, mas já está aqui. Quantos milagres eu já vivi. Aleluia. Quantos milagres eu estou em processo vivendo. Não vendo, mas vivendo. E Deus cumprindo dia após dia. Cumpre aqui, cumpre ali. Eu falei, não, né?
Meu Deus, eu só tenho a agradecer a Deus. Aleluia. Aí você acha que você vem para um culto como esse? Eu não estou falando que revelação e profecia é ruim, não. Mas você tem que vir aqui para conhecer o Deus que você serve. Que se você não tiver a possibilidade de estar num culto nessa noite, você esteja na sua casa e você faça um culto para Ele. Aleluia. Você comece a glorificar, eu recebo. Apresente a sua casa, a sua família. Senhor, está aqui a minha vara espiritual. Aleluia. Faça essa vara florescer, faça ela dar frutos. Glória a Deus. A árvore que não dá fruto, ela é cortada. E nós precisamos começar a dar frutos para o Senhor. Amém. E o primeiro fruto a dar tem que ser em nós, através de nós, em nós e através de nós. A vara de Arão, ela representa a tribo de Levi e foi a única que floresceu. Então houve aí uma confirmação divina, uma autoridade e liderança, submissão a Deus, fruto de obediência. A vara de Arão que floresceu, ela pode ser vista como um paralelo à nossa vida cristã, que também exige obediência e submissão a Deus. Porque a nossa obediência, a nossa submissão, ela vai gerar frutos de justiça. Sabe por que muitos de nós estamos numa prova desnecessária? Porque nós estamos servindo a Deus pela metade. Porque nós estamos servindo a Deus de qualquer jeito. Meu Deus. Aí às vezes você diz, é o diabo. Não é não, é você. O que é dele, você tem autoridade para repreender. Por que ele está indo nesse lugar? Ele tem que sair. Ele não pode ficar aí. Ele não é dono da sua casa, da sua família, da sua finança, dos seus filhos, do seu casamento. É a autoridade, na autoridade, que é no nome de Jesus. Aleluia. Não foi eu que morri, nem você, foi ele. Então na autoridade que é no nome de Jesus, repreenda, expulsa, se posicione. Glória a Deus. Aí nós estamos vivendo uma vida meia boca, recebendo nossas promessas meia boca. E Deus te trouxe aqui, não importa se você chegou aqui seco, sem vida, sem força, sem fé, você vai sair daqui gerando frutos para a honra e glória no nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A arca, ela carregava consigo 3 utensílios: as tábuas, que é a palavra de Deus; o maná, que é a provisão de Deus; e a vara de Arão, que simboliza poder de Deus. Eu e você, espiritualmente falando, somos a arca da aliança. Nós carregamos, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então você tem que florescer, você tem que dar frutos. Holofote não é fruto, plateia não é fruto, multidão não é fruto. Fruto é quando alguém da tua casa olha para ti e diz assim: meu Deus, está florescendo. Aleluia. Glória Meu a Deus. Deus. Meu Deus. Aleluia. Aí Deus vem e repara os galhos secos. Aí começa a nascer uma florzinha, começa a nascer uma plantinha, aí daqui a pouco começa a dar frutos. A maioria dos nossos frutos são em silêncio. A maioria dos nossos frutos são internos dentro do nosso lar, no meio dos nossos dos esposos, das esposas, dos filhos, das mães, dos pais. É nesse pequeno recôndito que é a sua casa, que é o seu ser interior, é que você vai florescer. Aleluia. Não tem como Deus te levantar, te colocar no meio de uma multidão para você pregar ou para você ministrar, se você não dá fruto. Dê fruto em você primeiro, é através de você. A palavra, ela tem que se cumprir em mim e através de mim. Não é eu que tenho que, Senhor, é o Senhor, a palavra é tua. Não, a palavra vai ter que se cumprir em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. E Ele é Deus, triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vai ter que se cumprir. Anda comigo, vai ter que se manifestar. Amém. Satanás vai ter que cair por terra. Ah, mas na empresa tá assim, vai ter que bater em retirada. Ah, mas meu marido tá assim, vai ter que bater em retirada. Ah, mas meus filhos tá assim, vai ter que bater em retirada. Aí o diabo vem, traz enfermidade, vira aquele peteco e vira aquele negócio, e o povo mal-humorado, e vira uma guerra dentro de casa. Não aceitem. Pega a vara espiritual, Senhor, a vara da amendoeira tá aqui. Faça florescer. Se o Senhor me chamou, se o Senhor me escolheu, eu estou aqui como tua serva, eu estou aqui, Senhor, para o ID. Então eu estou fazendo o ID dentro da minha casa. Em nome de Jesus. Não existe ministério sem família. Não existe família sem ministério. Uma coisa está ligada à outra, está ramificada. Então nós precisamos florescer primeiro dentro do nosso lar. É dentro do nosso lar que a gente tem que exercer o amor próprio. A gente tem que exercer o perdão. Então você perdoa nem quem está dormindo com a gente às vezes. Aí a gente quer alcançar lá. Eu falei, não. A gente tem que ter essa humildade de primeiro querer florescer de dentro para fora. Senhor, em mim. Aonde eu estiver, até na padaria, eu tenho que ter uma palavra para dar. Eu quero ter uma palavra para dar. Aleluia. Aí tem gente que acorda tão ranzinza que não consegue dar nenhuma parte do Senhor. Eu vivo isso. Às vezes tem no telefone: ô bispo, você não pode orar? Não tem um problema, vamos orar. Mas bom dia, né? Parte do Senhor.
Glória a Deus. Boa noite, Pai do Senhor, tá tudo bem? Boa tarde. Ninguém tem nada a ver com os meus problemas e nem com os seus. Aleluia. Nós temos que exercer os novos frutos do Espírito Santo. Mansidão, bondade, amabilidade, frutos de justiça. Nós precisamos. Se o fruto do Espírito Santo, ele vai ter que ser gerado em nós, porque habita em nós o Espírito Santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Outra promessa dada por Deus, e que ele cumpriu com excelência, foi quando o Senhor falou com Abraão. E o Senhor disse a Abraão: vou fazer de ti uma grande nação. Aleluia. Eu te darei um filho. Eu estava lendo essa palavra agora de tarde, buscando uma correlação. E eu falei: Senhor, nó que deve ter dado na cabeça daquele homem. Um cara que já quase 100 anos, uma mulher de 90 anos, como é que ia gerar? Quem quer dormir com alguém com 90 anos? Quem quer namorar com alguém com quase 100 anos? E eu tenho algo para dizer para vocês. Não foi transplante, não foi harmonização facial, foi milagre de Deus. Aleluia. E Deus rejuvenesceu. Não teve plástica, foi milagre. Aleluia. Como assim? Vai ler Gênesis de 15 ao capítulo 21, capítulo 15 ao capítulo 21. Abraão não errou quando ele disse assim: Sara, se te perguntarem, digas que tu é minha irmã, porque vão querer pegar você pela sua beleza. Então Sara não estava mais velha. Sara não estava mais com uma aparência de 90 anos. Deus fez algo sobrenatural ali. Porque ninguém ia querer uma mulher de 90 anos para cortejar, para namorar. Ninguém ia querer um homem de 100 anos. Diga que você é minha irmã. Deus já tinha feito a boa obra ali. Deus tinha colocado hormônios. Deus tinha trabalhado, colocado juventude, para que nascesse Isaac dentro de um ventre perfeito, sadio. Deus não faz nada pela metade. As coisas do Senhor é perfeita. Ele não trabalha dentro da nossa ótica. Ele faz como Ele quer. Ele não precisa adiantar nem retardar. Ele faz como Ele quer. Ele não precisa da mão humana para fazer o que Ele tem para fazer. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E os hormônios floresceram. Aleluia. E ali veio Isaac. Foi uma promessa feita há 25 anos. Abraão tinha 75 anos quando Deus fez a promessa para ele. 75. Até se cumprir, 25. Toda promessa, ela passa pelo tempo da espera. Tem coisas que não chegou na nossa vida. Aí a gente fica: não vou servir a Deus mais. Não vou buscar mais o Senhor. Não vou mais para a igreja. Não quero mais nem saber. Irmão, sabe quando é que a gente vai vencer Satanás? Pela resistência. Aleluia. É na pouca força, eu não quero nem saber. Apocalipse já diz, ele entende. Ele sabe que eu e você somos pó. E ele está dizendo: mesmo você tendo pouca força, não negou o meu nome, eu vou colocar uma porta aberta qual ninguém pode fechar. É palavra de Deus e ela não volta atrás. Ela não volta vazia. Bendito seja Deus. Vai caminhando, vai agachado, vai entristecido, vai gemendo, mas vai. Arruma força de onde não tem. Mas diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver a tua palavra, a tua promessa. Se eu tivesse largado mão das promessas do Senhor, sem sombra de dúvida eu não estaria aqui. Porque Deus libera uma palavra, mas cabe a nós entrar na rota. Cabe a nós lutar para a manifestação do cumprimento dela. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Precisamos colocar a boca no pó, igreja. Precisamos orar. Amém, Jesus. A nossa fraqueza não é desculpa para não buscarmos mais o Senhor. O nosso cansaço não é desculpa para que a gente venha parar de crer e de buscar o Senhor. Bispa, mas um culto profético é palavra de vara. Ele corrige, ele açoita, depois ele dá vitória. Me diz alguém que recebeu uma promessa e ele entrou dentro da promessa, ligeiro. Davi começou matando urso e leão que ninguém via. Foi ungido rei, mas antes de sentar na cadeira, ele matou um gigante, porque a autoridade vem antes do propósito. A unção vem antes do propósito. Aleluia. Porque Deus não coloca ninguém dentro de um propósito sem autoridade e sem unção para ministrar, para resolver, para fazer, para florescer. Amém, Jesus. Então começa de baixo.
Começa no pouco. Começa do jeito que está e vai. Não para. Só não busca aquilo que Deus não tem para você. Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Saul era rei, mas ele perdeu a carteira. Para quem? Para Davi. Um menino que matou um gigante com uma pedra e uma funda. E o cara que tinha um exército. Por quê? Pela desobediência. Porque já não tinha mais a presença do Senhor. A primeira vez que eu vi na palavra, o Senhor disse assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Gente, isso é muito sério. Aí entrou o espírito de loucura. Porque quando o Espírito do Senhor se retira, o homem não tem paz. O que traz paz para nós é o Espírito Santo. O que traz alegria para nós é a presença do Espírito Santo. O homem que não tem Deus, ele não tem paz. Ele não tem paz. E eu amo quando Deus dá data. E entrando agora dentro da palavra de Josué. Josué ali enfrentando. E falando: Senhor, eu tô só no cavalo, mas acho que vai ter que ficar para amanhã, porque é muita gente, né? Vai escurecer. Porque para eles batalha só era enquanto o sol estava pairando sobre o céu. Quando escurecia, ninguém guerreava. Mas o Senhor, quando Ele quer falar, Ele fala. Amém. Ele fala com você até no meio da rua. Aleluia. Ele fala com você tomando banho. Quando o Senhor quer fazer, Ele não precisa da lei da terra, porque tudo foi criado por Ele. Ele tem na palma das mãos o controle de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu estava estudando esses dias sobre um homem chamado Stephen Hawking. Eu acho que é assim que ele é tetraplégico. Fazia tudo com o dedinho. Ele foi o único que substituiu a cadeira de Albert Einstein na Universidade de Cambridge. E tem um livro dele chamado assim: O Universo numa Casca de Nós. O universo dentro de uma casca de nós. E no pouco que eu estava lendo de alguns trechos desse livro, e ele fala sobre a concepção do universo. E ele vai falar que o universo houve o Big Bang. Aí você vai dizer: Bispo, a senhora acredita no Big Bang? Acredito. Vou te mostrar na palavra. Para você entender que Deus, quando Ele quer, Ele faz. Aleluia. Criação do universo. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então disse Deus: haja luz. Glória a Deus. Eu entendi. Aqui veio os elétrons, os prótons, os nêutrons. Como assim? A voz de Deus veio como um trovão. Aleluia. Por que que eu subentendo? Por que que eu subentendo isso? Porque o sol e a lua só veio depois. Meu Deus. Aleluia. Não foi o homem que descobriu o que já tem. Foi Deus que formou tudo que existe. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Ele disse: houve luz. E Deus viu que a luz era boa. O Senhor não está falando de sol, de lua, de estrela. Ele está falando de luz. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aqui começou a criação da terra. Aqui começa a desvendar os mistérios da humanidade. E aqui a gente começa a entender que Deus, Ele criou, e tudo que Ele criou, Ele tem domínio. Aleluia. Nós não temos domínio de nada, mas Ele tem domínio de tudo. Amém. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. E quando a palavra vai dizer que quando Josué deu uma ordem, estava pensando lá em casa. A terra está aqui, né? O sol, a lua. E a terra está aqui. A terra, ela vai anti-horário. Você liga a torneira no horário. Relógio, horário. Se for, se eu não me engano, por leste ou lá pelo polo norte, vai ser anti-horário. E aí o que acontece? Tudo aquilo que força, ele quebra. Tudo que fora da rotação, ele quebra. Como que vem as nascentes? Vem a terra, vem o magma da terra. E ela começa a trazer uma pressão e começa a evaporar. E aquele vapor começa a entrar pelos sulcos da terra, pelas nascentes. E ali começa a nascer as águas.
Quem criou? Deus. Quem fez? Deus. Tudo precisa correr de forma natural. Se é fora da forma da natureza, quebra-se padrão. Correto? Solta aqui. Simplesmente a mão do Senhor fez isso aqui. Era para todo mundo ser esmagado. Era para todo mundo ser destruído. Mas Ele fez a lua ficar quietinha. O sol parar. Ele retrocedeu 10 graus. Aleluia. Retrocedeu 10 graus. Porque o sol vem, até o oxigênio nosso diminui. Porque tem a fotossíntese, a gente precisa de muito oxigênio para dormir. Aí durante o dia, à noite não. Então, quebrando essa lei, tudo muda. Muda o mar, muda o tempo, muda os ares, muda as estações e nada se perdeu. Eu creio. Aleluia. Porque Ele detém o controle no tempo, fora do tempo, Amém. além do tempo, Em nome de Jesus. na tua data, fora da tua data. Glória a Deus. Eu creio. Vai amar o Senhor tem controle. Esses dias eu falei assim, Senhor, eu precisava de uma vitória. E para honra e glória o Senhor me deu. Aleluia. E eu falei assim, eu preciso de uma causa impossível. E eu quero que o Senhor entre aqui. Porque essa pessoa está sendo injusta. Essa pessoa fez isso comigo. E era uma situação que era meio que dentro de um profissional. Aí eu falei, Senhor, eu não vou discutir. Mas pelo tempo já foi. Aí o Senhor falou assim, Daniel capítulo 2, versículo Aleluia. 21. Esqueceu? Eu falei, não, Senhor. Então vai ler minha palavra. Ela precisa te alimentar. Meu Deus. Eu mudo o tempo e as horas e as estações. Glória a Eu Deus. estabeleço reis e tiro reis. E assim Deus fez. Em nome de Jesus. E assim Deus fez. Deus tirou alguém para fazer algo em prol da minha vida. Aleluia. Se você acha que você precisa de não sei quem, do homem da terra, do Supremo, quem tem caneta, jeitinho brasileiro, você precisa do Senhor. Aleluia. Ele quem domina tudo. Ele quem tudo faz. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai cumprir. Moisés, 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 porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Senhor, eu só tenho uma vara aqui na minha mão. Moisés, uma vara se torna poder, autoridade na mão de quem me serve. O que é que tu tem na mão? Nem que seja o tamanho do grão de mostarda, vai na pouca fé. O que é que você tem na mão? O que é que você tem? É um pouco de azeite, vai. Porque não é na quantidade, é na obediência. Ele, Moisés, diga ao povo que marcha. Ele levou para onde toca nas águas, Moisés. Eu já te dei autoridade. Aí você vê o tamanho do gigante, você retrocede. Você vê o mar, você não tem coragem de profetizar. Aí você olha o tamanho da dor, o tamanho do gigante, o tamanho do problema e diz, é impossível. É impossível para nós, mas é possível para ele. É impossível para mim, mas é possível para ele. Eu digo, Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho a tua palavra, o Senhor, então eu tenho tudo. Amém. Vem comigo, Senhor. E a pessoa tinha tudo. A pessoa ficou simplesmente, Deus fez um negócio que a pessoa ficou desmontada. Eu não sei nem como foi que Deus fez aquilo. Mas eu fiquei olhando, eu digo, Jesus é o Senhor puro, não tem outro. Dê glória a Ele. Ele confunde os nossos adversários. Ele tira de perto quem é mau. Ele traz para perto quem vai ser ponte, quem vai ser bênção. Quem vai estar gerando com você nesse propósito, nesse tempo. Então nós temos que parar de ficar olhando com os olhos da carne e começar a olhar com os olhos espirituais. Aleluia. Aí tem hora que você precisa do empurrão para você ir. Deus falou assim, Moisés, tu tá esperando que eu te diga o quê, cara? Foram 10 pragas, morreu gente, o tanto que eu já fiz, tu ainda vem me perguntar o que é que tu tem que fazer. Diga ao povo que marche. Aí para Deus que Ele gosta de testar o povo, porque não te preocupa não, quando Deus te der uma promessa, tu pode esperar o teste. Deus nunca deu uma promessa para ninguém se Ele não testar primeiro. Porque Deus primeiro precisa testar a nossa fé, o nosso coração, para ver se nós não vamos se perder Aleluia. ou se afastar dele. É assim que Deus faz. Às vezes Deus tem algo desse tamanho e Ele te dá só isso aqui. Porque primeiro Ele vai te testar. Que conversa, bispa. José, nossa, eu vi o sol, eu vi a lua, muito circunvando. Qual foi o primeiro lugar que ele foi? Para a cisterna. Moisés, lá na sarça ardente, farei de ti, pai de multidão, vai ser grande, vou te levantar para libertar o meu povo. Primeira coisa que ele foi, guerrear com o faraó. Então toda a promessa, ela passa pelo teste do tempo. Passa você sendo testado, eu sendo testado, para depois a gente receber. Mas quando chega o tempo,
Não tem homem na terra que faça o contrário. Aleluia. Não tem ninguém, não tem pai, não tem mãe, não tem inimigo, não tem macumba, não tem... Ah, mas tem isso, irmão, vai ter que cair por terra. A palavra não mente. E o Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Toda, ele não está falando nenhuma parte, toda a armadilha preparada contra mim, contra você, não prosperará. Amém. Moisés, Amém. diga ao povo que marche. O povo foi. Ele disse, agora olhar para lá o que eu vou fazer com os teus adversários. Fechou o mar e todo mundo morreu. Aleluia. Não perca tempo e não perca sono com quem já está dormindo. Meu Deus, aleluia. Tem gente perdendo sono por quem passa a noite dormindo. Meu Deus. Ah, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Senhor, eu vou dormir. Amém, Jesus. É o meu adversário? Tá vindo contra mim? Ele é o quê? O que é Deus? Ele é pai e ele é criador, certo? Aleluia. Quem lida com criatura é criador. Quem lida com pai, quem lida com filho é pai. Eu não tenho coragem de bater no filho dos outros, eu cuido do meu. O meu, se vier negócio, carga peça lá em casa, ligeiro, sem pena nem dó. Quem cuida de filho e trata com filho é pai. Aleluia. Então aprenda a colocar as coisas no altar e esquece. Não fica perturbado, não perde a noite de sono, não. Ah, mas esse menino, minha irmã, Deus não dá herança. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ele não dá herança com endereço errado. Amém. É seu, vai vir para a casa do Senhor. Glória a Deus. Foi o tempo que eu perdi o sono lá em casa. Foi-se o tempo. Amém. Foi-se o tempo que eu perdia o sono na minha casa. Hoje eu perco o meu sono para orar. Para abençoar o povo, para orar pela minha vida e colocar no altar quem é devido. Amém. Mas eu perder sono por um problema, gente, Deus se encarrega de tudo. Eu creio, Jesus. Eu e você estamos aqui olhando para trás. Quantas coisas você achou que não ia conseguir? Quantas guerras e lutas você achou que não ia alcançar ou vencer? E você está aqui hoje para contar a história e dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Amém. Para dizer que foi ele quem fez. Aleluia. Porque se a gente continuar Glória a Deus. dando força para o nosso braço, a gente não vai avançar. A honra e a glória do Senhor. Deus tem vitória para mim e para você. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu não sei qual é o mar, mas ele vai se abrir. Pega a vara, bota diante do Senhor, tá aqui. Eu tô com a palavra, tá aqui, Senhor. Eu quero ver a vara da amendoeira florescer. A vara vai florescer. Ah, mas fulano tá seco. Não, vai dar fruto. Amém. Não tá dando nada lá, vai dar fruto. Eu creio. Vai ter que consertar. O prumo de Jeová passa. A resposta vem. A vitória vem. Glória a Deus. O anjo do Senhor matou 185 mil no arraial. Aleluia. O que não vai fazer na sua vida? O que não vai fazer por você? Por um exército, um dia. O Senhor fez a lua ficar quieta, o sol parar, o relógio retroceder, o mar se abrir. O que é o meu e o teu problema para o Senhor? Aleluia. Então está na hora da gente se levantar como igreja do Senhor e começar a profetizar. Aí o negócio, nós não podemos mais titubear. Não dá tempo mais para nós ficar em cima do muro. Ou eu sirvo, ou eu sirvo. Verdade, Pai. Obrigado, Jesus. Às vezes nós mesmos somos os maiores causadores das nossas travas. Senhor, me ajuda. Me ajuda, me fortalece. E nessa noite profética, nessa noite que nós estamos aqui, inseridos dentro dessas 3 palavras, o que está seco vai florescer. Aleluia. O que é impossível vai se tornar possível. O que é difícil para mim e para você, o Senhor fará. Eu creio. A palavra diz que Ele é fiel e justo e trabalha por todo aquele que nele crê e espera. Aquilo que é impossível, que você não está tendo saída, Ele vai ser a saída para mim e para você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus.